Namastê. O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita o coração de todos. De cada um de vocês, queridos e queridas ouvintes, aqui do programa Lux Esotérica, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso programa, que visa levar de segunda a sexta-feira, sempre às 21 horas, aqui temas do esoterismo, do ocultismo, da teosofia, sempre com o patrocínio dos simpatizantes e associados da Levir, a loja esotérica virtual, o portal que eu tenho o privilégio, a satisfação de coordenar, que está há 16 anos no ar, levando também esses mesmos temas, mas no formato de centenas de textos e dezenas de palestras, programas, vídeos, os 401 programas Lux Esotérica que já foram ao ar, estão todos lá também armazenados, vocês podem acessar a qualquer momento esse maravilhoso material. E nós estamos levando uma nova série de programas que se iniciou no início dessa semana, que está nos trazendo, ouvintes, a sabedoria de Blavatsky. O programa Lux Esotérica sempre com esse compromisso de trazer temas realmente de elevação espiritual, trazendo realmente uma contribuição para o estudo, trazendo aquele aperitivo para que depois vocês sigam o caminho espiritual de vocês, sempre tendo boas referências com o que há de melhor que pode ser pesquisado. E no dia de hoje, ouvintes, trazendo a sabedoria desta grande, verdadeira teósofa, essa grande iniciada da grande fraternidade branca, que hoje já deve estar, inclusive, se aproximando do grau de mestre, porque com certeza nesta vida como Blavatsky, ela deve ter atingido no mínimo a quarta grande iniciação na fraternidade branca. Aquela iniciação que é conhecida dentro da tradição cristã como a crucifixão. Porque por mais que Blavatsky tivesse feito coisas boas para o mundo, trazido tantas informações, trazido realmente esclarecimento, falado sobre a espiritualidade, da grande conexão que existe entre as grandes religiões do mundo, mas ela foi, assim como foram Buda, assim como foi Jesus, ela foi perseguida, foi realmente crucificada. E, infelizmente, esse sacrifício Blavatsky pagou com a perda de tudo que ela tinha de privilégio na sua vida, para que a humanidade pudesse ter acesso a esses conhecimentos. E com certeza ela deixou instruções práticas para a nossa evolução, ouvintes. Então, o que o Filho do Homem fez, o Filho do Homem pode fazer. E se Blavatsky e outros passaram pela iniciação, se aproximaram dos homens santos que nós chamamos mestres, com certeza nós também podemos seguir esse caminho. E Blavatsky deixou uma instrução maravilhosa que é composta de apenas 13 tópicos, 13 frases que são um verdadeiro sutra. É realmente um texto para ser decorado e para ser vivenciado passo a passo. E essa instrução é chamada a escada de ouro. Uma escada que vai nos fazer lembrar do caminho que está diante do ser humano, um caminho que começou há muitos e muitos milhões de anos atrás, quando a nossa chispa divina se desprendeu da sua grande origem cósmica, o grande
e grande arquiteto do nosso universo, o grande geômetra que com tanta perfeição emana os arquétipos do nosso sistema solar. Nossas chispas divinas provêm do seu coração. E nós então, há muito tempo atrás, começamos uma peregrinação que foi primeiro uma descida na matéria. E só depois é que nós começamos a ascender. Só quando nós chegamos lá no fundo do poço, aonde não existe mais nenhuma possibilidade de limitação, que é o reino mineral, lá, a partir de lá, ouvintes, nós começamos a subir. Subir pelos reinos, e milhões e milhões de anos se passaram e a nossa chispa divina foi se revestindo das mais diversas formas possíveis e imagináveis. E então nós chegamos até essa condição humana que nós temos na atualidade. E nós não devemos jamais, ouvintes, desfazer de quem quer que seja em qualquer ponto dessa escalada, porque por mais simples que seja o indivíduo, por mais canhestra que seja a manifestação, quer seja humana, quer seja mineral, quer seja vegetal, quer seja dos reinos inferiores, ouvintes, todos nós estamos num processo evolutivo. Cada uma das formas que está à nossa volta é um veículo para o seu Deus interior. E nós, seres humanos, estamos realmente muito avançados dentro desse movimento, mas não devemos achar que, pelo fato de nós já termos dado tantos passos nessa escadaria, que vai culminar com esses passos que Blavatsky propõe com a escada de ouro, que nós devemos perder a humildade, que nós devemos nos achar superiores. Sim, caros ouvintes, o ser humano é uma das maiores manifestações vivas e conscientes sobre esse planeta, atrás apenas dos grandes e santos anjos, os anjos do Senhor, que só tem uma única diferença com relação a nós. Nós, humanos, imaginamos e desenvolvemos o aspecto do livre-arbítrio, e esse aspecto os anjos não possuem. Eles veem diariamente, 24 horas por dia, o plano de Deus sobre a sua frente, e eles contribuem, eles cooperam com este plano com todas as suas forças, e não possuindo o corpo físico, para eles há uma certa facilidade. E nós, seres humanos, somos irmãos dos anjos que estão aqui na Terra. Junto com eles nós somos as maiores obras da criação nesse sistema solar. Mas para nós, ouvintes, a escada ainda precisa prosseguir, porque nós, ouvintes, temos diante de nós a tarefa de sairmos definitivamente do reino humano e passarmos para o reino super-humano. Nós chegamos a um ponto, pelo menos as pessoas esclarecidas espiritualmente, de que nós não mais podemos ficar presos com este envolvimento que nós temos com a matéria, que nos agrilhoa, que nos prende, que nos retém nessa matéria. Nós podemos sim estar aqui, gozar o mundo dos seus privilégios, dos seus prazeres, mas nós não devemos ser desse mundo, porque aqui não é a nossa terra natal.
A nossa terra natal é o mundo espiritual, o mundo interior, dentro da vibração das coisas desse mundo. E por mais belo que ele seja, por mais perfeitas que sejam as suas formas e mais estonteantes que sejam as cores, nada que há nesse mundo se compara com o que há do outro lado da cortina. Porque do outro lado do mundo, ouvintes, existe um mundo de luz, um mundo realmente cheio de compreensão e onde o sofrimento que tanto nos aflige aqui na Terra é verdadeiramente impossível. Então nós temos que fazer todos os esforços possíveis e imagináveis para aproveitar, ouvintes, estas encarnações que nos restam ainda enquanto seres humanos, apesar de ainda estarem diante de nós ainda dezenas de encarnações, mas estas com certeza serão as últimas encarnações humanas que nós teremos, ouvintes. Então, a escada de ouro, que nós vamos primeiro ler na sua íntegra e depois analisar ponto por ponto, é o aconselhamento que deram os mestres à sua grande iniciada, que foi Helena Blavatsky, para que ela transmitisse àqueles que buscam, àqueles que querem ser discípulos, como nós podemos trilhar também esse caminho. Então, a escada de ouro é composta de 13 passos que nós vamos ler e depois analisar tópico a tópico. Nos diz a escada de ouro que nós devemos seguir com vida limpa, mente aberta, coração puro, intelecto ardente e clara percepção espiritual. Termos afeto fraternal para com todos, presteza para dar e receber conselho e instrução. Termos leal senso de dever para com o instrutor. Obediência aos preceitos da verdade. Valoroso suportar das injustiças pessoais. Destemida declaração de princípios e valente defesa daqueles que são injustamente atacados, com mira constante no ideal de progresso e perfeição humanos que a ciência secreta revela. Esta e estes são os degraus da escada de ouro, por cujos degraus pode o aspirante galgar até o templo da sabedoria divina. São esses 13 passos, ouvintes, que são passos iniciáticos que todos os discípulos dos mestres de sabedoria precisam se acostumar e precisam aprender a vivenciar no dia a dia. Nós vamos ver que eles seguem passos milenares que, antes que as pirâmides fossem erguidas, antes que os mares e os continentes estivessem nas atuais posições, essas regras já eram estas mesmas. Porque principalmente o começo da subida dessa escada de ouro, ouvintes, é um princípio que não pode jamais ser olvidado, jamais pode ser esquecido, pois já podemos começar a analisar tópico a tópico. Vida limpa, que é o primeiro degrau da escada de ouro, é realmente um ponto que Blavatsky não pôde deixar de expressar com maior profundidade, porque com certeza a vida que cada um de nós tem não nos pertence. A vida é
um fluxo cósmico que passa através de cada um de nós, e para poder estar diante da consciência dos grandes seres, dos grandes mestres, nós temos que lavar a nossa natureza inferior com o sangue do coração. Então, a limpeza, caros ouvintes, a higiene que começa primeiramente com o corpo físico, manter o corpo plenamente asseado, manter o corpo saudável principalmente, tratarmos as nossas mazelas, as nossas doenças, se alimentar corretamente, de forma que o corpo tenha saúde, porque nós não devemos jamais ultrapassar os limites do nosso corpo, porque é muito difícil nós chegarmos até a matéria. Então, esse preceito da vida limpa, que é o começo da escada de ouro, e nos mistérios antigos, que, como nós dissemos, ouvintes, são mais antigos do que as mais antigas cordilheiras desse planeta, lá já se dizia que a purificação precede os mistérios. Ninguém deve colocar seus pés nessa escadaria que leva até a sabedoria divina, a iluminação perfeita, a verdadeira residência onde estão os mestres de sabedoria, se nós não tivermos feito a devida limpeza do nosso ser. Porque o último passo fundamentalmente será idêntico ao primeiro. Então, uma caminhada de 1 milhão de quilômetros se inicia com um passo de alguns poucos centímetros, e o último passo será do mesmo tamanho do que aquele primeiro. Então, aquele que for limpo no início, caros ouvintes, também chegará límpido no final dessa caminhada. Então, a vida limpa é a limpeza não só do corpo, mas também a limpeza da nossa moral. É a limpeza, nós vamos ver, da necessidade da purificação também das nossas emoções, da nossa mente. Esses primeiros passos da escada de ouro se referem à nossa personalidade mortal. O corpo que não pertence à evolução espiritual, o corpo pertence à evolução biológica desse planeta. Ele é um sumário das evoluções que aconteceram dentro do nível biológico nesse planeta. Sobre ele está encaixada a nossa mente. Então, justamente, a nossa alma, a nossa mente é o objeto do segundo passo da escada de ouro, que é possuir a mente aberta. Pois aí, ouvintes, já não são mais as chamadas restrições que nós conhecemos no yoga, que são exatamente parte da vida limpa, como não roubar, como o não desejar o que é alheio, de não mentir, de não prevaricar, de não forçar a natureza inferior, infringindo as leis da nação e os códigos morais. Aí no segundo passo, ouvintes, a mente aberta, nós estamos falando do nosso ser interno, do nosso verdadeiro ser, que é a alma. A alma, que é o grande campo de batalha, o campo aonde pugnam aqui as coisas do mundo
e pugnam ao mesmo tempo as coisas lá de cima, as coisas espirituais. É na mente que está a possibilidade do erro. É na mente que encontra-se a palavra que vem exatamente desse termo, que é a mentira. A mentira é, infelizmente, o grande produto da mente aqui no nosso mundo. E pior do que uma mente que está ligada com a mentira, ouvintes, é uma mente fechada. Uma mente que não está apta a receber influências superiores. E muitas pessoas fazem isso, se fechando nas coisas do mundo. Então a mente aberta é o segundo passo para a escada de ouro. Porque primeiro é necessário se limpar. É preciso conhecer a sua motivação. É preciso se desligar de tudo daquilo que é maléfico, pois o mal não pode subir essa escada, ouvintes. Então, a mente aberta vai abrir o horizonte para os novos conhecimentos, as novas intuições, as novas perspectivas que sobrevirão quando o indivíduo der passos ainda mais profundos, que se iniciarão logo a seguir, quando o terceiro passo da escada de ouro indica a necessidade de um coração puro. Coração puro que nós podemos analisar é não só a purificação das nossas emoções, porque muitas vezes nós associamos o coração com os sentimentos, mas o coração puro, ouvintes, ele é, na verdade, a abertura da cavidade dos nossos corações para a vinda da verdadeira luz espiritual. Pois a mente aberta, ela não pode fazer nada se não vier sobre ela uma luz maior. Porque a função da mente é refletir. E como todo espelho, a mente pode refletir aquilo que vem de dentro ou aquilo que vem de fora. Mas se a mente ficar aberta e resolver receber o que vem de dentro, é preciso que ela se ligue com a sua fonte. Então, o coração puro é a limpeza das emoções, a limpeza das nossas motivações, para que venha pelo nosso coração uma luz que vai iluminar a mente. E como nós sempre temos dito aqui no nosso programa, ouvintes, a diferença que existe entre um mestre plenamente iluminado e uma pessoa, como todas as pessoas, inclusive aqueles que são mestres, todos nós já o fomos, ouvintes, perfeitos idiotas. A diferença entre o mestre e uma pessoa embotada mentalmente é a quantidade de luz divina que flui através do nosso ser. Porque se existe uma grande incompreensão da nossa parte, é nós imaginarmos que uma pessoa que tenha uma grande consciência, que ela assim o é, porque ela estudou, porque ela foi a bons colégios, se sentou nos bancos das melhores universidades e encheu a sua cabeça de informação. Isso é ledo engano, ouvintes. Há grandes mestres que jamais foram a uma universidade, jamais foram a uma escola formal, mas do seu coração vem uma luz que faz com que eles compreendam a raiz de todos os problemas. E muitos desses mestres, e muitos os encontraram no Oriente, são inclusive analfabetos. Não precisaram nem da educação formal, porque eles têm uma grande elevação. E
É óbvio que muitos dos mestres que nós mais apreciamos não são analfabetos, na verdade são grandes eruditos. Mas a pureza, caros ouvintes, da vida limpa, a abertura da mente do segundo passo e o coração puro fluindo à luz do coração são 3 passos que vão levar ao quarto, que é possuir, caros ouvintes, um intelecto ardente. E aí sim entra a função da mente. A mente se transmuta em algo muito mais poderoso do que nós conhecemos atualmente. Se transforma num veículo de compreensão mais profundo. Se transforma num instrumento como um grande telescópio que pode enxergar mais longe, aumentar todas as coisas e fazer a percepção ir mais fundo e se abrir para o mundo sem forma, para o mundo puramente intuicional, para o mundo espiritual. Então, esse intelecto ardente, que é diferente da mente aberta, porque a abertura da mente é um posicionamento, é o segundo passo, mas o quarto passo, o encandecimento da nossa mente. A mente pega fogo, ela arde em chamas do desejo da sabedoria espiritual. É realmente um estado muito profundo que vai levar a pessoa a mais um passo importantíssimo que vai levar o indivíduo à clara percepção espiritual. Esses 5 passos, ouvintes, já são uma primeira iluminação para o indivíduo. Quando, nas primeiras fases do caminho, nas primeiras encarnações, e é bem aí que nós estamos, claros ouvintes, nós estamos procurando atingir essa clara percepção espiritual. Um porto seguro dentro de nós mesmos, um ponto onde o compasso possa girar e criar o círculo de evolução aonde nós vamos nos desenvolver. Mas esses 4 passos anteriores são necessários antes de se adquirir a clara percepção espiritual. Pureza, mente aberta, o fluxo de luz do coração puro e o encandecimento da mente, que se torna o intelecto ardente. A mente que é capaz de ir fundo nas questões e principalmente subir até o nível chamado abstrato. É esse o grande desafio, ouvintes, que está diante do ser humano, é deixar a mente concreta e ir para a mente abstrata. Há um grande abismo aí que precisa ser cruzado e a escada de ouro vai nos mostrar como cruzar esse abismo. Ao invés de ser através de uma ponte material, através de um objeto ou através de uma pessoa, vocês vão ver que é um processo muito mais místico do que as pessoas imaginam. Mas isso vai ser assunto agora do nosso segundo bloco, ouvintes, nesse assunto realmente muito interessante da chave da escada de ouro, que nos foi trazido por Madame Blavatsky. Mas nós vamos fazer aquele intervalinho enquanto eu molho aqui a minha garganta. Vocês vão ficar com aquele tradicional convite da Levir, aguardando aí o apoio de vocês, quem quiser, quem puder. E você que já é associado da Levir, renove a sua assinatura para que essa iniciativa aqui da Rádio Esotérica FM, do programa Lux Esotérica e outras tenham condições, ouvintes, de permanecer no ar. Vamos ao intervalinho e voltaremos já.
Esotérica FM, o caminho para a paz interior. Saudações amigos e amigas ouvintes sintonizados no programa Lux Esotérica, que vai ao ar de segunda a sexta-feira às 21 horas, com a apresentação de Osmar de Carvalho. Você, caro amigo ou amiga, pode auxiliar a continuidade de nossos trabalhos patrocinando as atividades da Loja Esotérica Virtual e da Esotérica FM. Você pode ser nosso patrocinador, associando-os por meio de uma pequena quantia que auxilia na manutenção de nossas atividades, que estão a serviço da qualidade de vida de nossos ouvintes. Você pode se associar visitando o site da Loja Esotérica Virtual, a Levir, no site enlevir.com.br, e clicando na opção de associação. Nós retornaremos a você o seu patrocínio por meio dos brindes de associação. Associe-se hoje mesmo, amigo ou amiga ouvinte, e receba o seu mapa numerológico, baseado em seu nome e data de nascimento. Este estudo revelará para você o poder oculto do seu nome, suas influências, as facilidades e obstáculos que as vibrações do seu nome provocam em sua vida, além das análises do seu número da personalidade, da alma, número de origem, de destino, número anual. Você receberá previsões com as tendências mensais para a sua vida. Além do seu mapa numerológico, ao se associar você receberá também um CD com todas as conferências disponíveis no site da Loja Esotérica Virtual. São mais de 300 palestras tratando dos mais diversos assuntos espiritualistas, que você poderá ouvir no seu computador, ou no seu equipamento de áudio portátil. Amigo ou amiga, grato por sua audiência e o seu prestígio. E aos que tiverem disponibilidade material, somos gratos pelo seu patrocínio por meio da sua associação na Loja Esotérica Virtual. Sua ajuda e patrocínio garantem as condições para a continuidade de todos os nossos trabalhos e da continuidade da programação da Rádio Esotérica FM. Obrigado amigos e amigas ouvintes pelo seu apoio. Que Deus possa abençoar a todos os ouvintes da programação da Rádio Esotérica FM. Esotérica FM. Energia e vibração espiritual. Sim, amigos ouvintes, estamos retornando agora para o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje, com muita satisfação de estarmos aqui a serviço da nossa comunidade aqui de associados, simpatizantes da Levir, nossos ouvintes da Rádio Esotérica FM, nossos espectadores do nosso canal da Ustream, do YouTube, e você que está aí a qualquer hora do dia, da noite ou da madrugada aí no site da Levir. Muito obrigado pela sua audiência e muito obrigado pelo seu patrocínio. Mas, dando continuidade aqui aos nossos estudos, ouvintes, hoje estamos falando sobre a escada de ouro. Então, esses 5 primeiros passos, ouvintes, da escada de ouro: a vida limpa, a mente aberta, o coração puro, o intelecto ardente e a clara percepção espiritual são passos que vão colocar a nossa personalidade num processo de purificação. São momentos, caros ouvintes, em que a escada ainda é muito íngreme, ela ainda é cheia de impurezas, principalmente para purificar o nosso corpo, as nossas emoções, o nosso intelecto. Esse trabalho realmente não é coisa simples. Nós precisamos realmente tomar muitas precauções, e também porque existe um processo que é conhecido como a aceleração do karma. Ou seja, cada um de nós tem uma quantidade de karma acumulado desde que nós começamos a evoluir nesse planeta. E Blavatsky falou muito a esse respeito dentro da sua
literatura, ela expôs com muita clareza de que o karma é, na verdade, uma grande equação que nós estamos a ela aduzindo sempre mais números, mais complexidade a cada ação que nós fazemos. Karma, na verdade, é ação. E quando nós nos colocamos no caminho espiritual, ouvintes, nós tomamos uma decisão e nós tomamos uma ação que é importantíssima. Nós dizemos, caros ouvintes, e proclamamos para nós mesmos que nós terminamos o caminho da ida. O caminho de envolvimento com a matéria, o caminho de acercamento com relação às posses, ao poder, aos prazeres, ao apego com as coisas desse mundo. Pois esse foi o praviti marga, como dizem os hindus, o caminho que nos levou até sermos o que somos. Então começa, caros ouvintes, o caminho do retorno. E quando nós proclamamos isso, caros ouvintes, então o caminho começa a ser mais rápido, mas também começa a ser mais perigoso. Porque antes nós íamos caminhando a subida evolutiva, tranquila e suavemente, girando ao redor da montanha. Mas aqueles que decidem conscientemente fazer o caminho do retorno, o Nivriti Marga, como chamam os hindus, então tomam na sua mão o seu karma, ouvintes, e chamam sobre si o peso de tudo que pode ter sido acumulado durante todos os momentos evolutivos, desde a época do reino praticamente animal, quando começa a formação do karma, e todas as primeiras e mais ignorantes encarnações que nós passamos aqui na matéria, todos os desatinos, e com certeza cada um de nós, ouvintes, as nossas personalidades anteriores cometeram muitos crimes. Nós já fizemos todo tipo de bobagem possível e imaginável. E tudo isso está registrado no nosso karma. E para atingir lá em cima o alto da escadaria, ouvintes, nós temos que esgotar então esse karma. Então, o que vai fazer, ouvintes, com que nós continuemos a subir essa escada não é, caros ouvintes, adquirir mais nada. Não é adquirir conhecimento, não é adquirir posses, não é ter poder político, militar, não é ser nada que os homens julguem de importante. Mas sim, é o caminho da perfeita imitação da divindade. É o caminho da doação, é o caminho de não mais fazer as coisas para o crescimento aqui do nosso eu pessoal, mas sim para que em nós cresça a natureza divina e espiritual. E aí então vocês vão poder entender, ouvintes, por que há os seguintes passos, o do sexto em seguida da escada de ouro. Pois Blavatsky recomenda que aquele que está nesse caminho, que já deu os primeiros 5 passos, desenvolva o que ela chama de afeto fraternal para com todos. Uma outra tradução aí, porque há controvérsias na tradução desse texto, diz afeto fraternal para com os condiscípulos, mas a tradução mais exata do texto original de Blavatsky é afeto fraternal para com todos. É abrir ainda mais, ouvintes, o chakra cardíaco, é não mais se fechar apenas nas nossas mesquinhas
emoções, mas se abrir para o sofrimento, para as necessidades do nosso semelhante. E nós vemos quão perfeitamente demonstraram isso Jesus, o Buda e tantos outros santos, tantos sacerdotes que se dedicam à cura, e mestres que se dedicam ao esclarecimento. Eles são pessoas sensíveis ao sofrimento alheio. Ao invés de estarem fechados em si mesmos, eles estão abertos para o que der e vier, para curar as chagas daqueles que estão doentes. Isso que causa repulsa para as pessoas que são egoístas, né? Como que eu vou estar lá no meio de um hospital com pessoas passando mal, pessoas sangrando, pessoas com doenças? Eu também vou me contaminar ali, eu não vou para lá nunca. O problema é que o hospital, a casa de saúde, o sanatório, o presídio, caros ouvintes, não é apenas uma coisa física. Existe a necessidade do hospital das emoções, dos sentimentos. Existe a necessidade da escola para a mente. E se não houverem pessoas, né? Se não houver pessoas que tenham realmente abertura para se doarem, então essas coisas jamais acontecerão. Então, o afeto, caros ouvintes, é importantíssimo e é, na verdade, uma qualidade de amor. É preciso ter amor para com todos, porque a abertura do chakra cardíaco, aonde habita a nossa chispa divina, é a passagem para verdadeiramente um mundo espiritual. E então a escada de ouro começa a se transformar num caminho absolutamente visível para nós. E aí, caros ouvintes, vêm as provações. Vêm aquelas situações onde nós devemos nos segurar naqueles que têm sabedoria e praticar os preceitos que nós tenhamos aprendido até aquele ponto. Porque o próximo passo da escada de ouro é presteza para dar e receber conselho e instrução. Continuando aquela abertura do coração, né, que acaba de ser colocada, o afeto fraternal para com todos, aí a mente também precisa estar aberta para doar, para dar, caros ouvintes. Como bem disse São Francisco, num arrobo realmente de esclarecimento desse caminho, é dando que se recebe, caros ouvintes. Não pode haver progresso no caminho espiritual acumulando coisas para si. Então, aquele que tem conhecimento, aquele que tem experiência, aquele que tem sabedoria precisa dividir com o seu próximo. E aí, caros ouvintes, é que ele pode se pegar com o seu mestre, porque ele tem que ter um leal senso de dever para com o instrutor. E muitos já me perguntaram, né, pessoalmente, quem é esse instrutor que nós devemos ter um leal senso de dever para com ele, inclusive crendo que ele possui conhecimentos profundos. O primeiro e mais importante instrutor, caros ouvintes, e nesse ponto do caminho, quem já está lá em cima, nessa escadaria, e não deve olhar para trás, nem olhar para baixo, porque há o perigo ainda de cair. O primeiro e mais importante instrutor é o nosso eu interno, é a nossa alma. Nós precisamos aprender a ouvir a voz do silêncio, a voz do instrutor interno. As pessoas acham que isso é uma metáfora ou é até uma piada, caros ouvintes, de uma coisa impossível, mas eu posso dar testemunho
de inúmeras formas para vocês, ouvintes, que isso é uma realidade. Porque dentro do ser humano, dentro desse eu mortal que se formou na última encarnação, por força do nosso nascimento aqui na matéria, o que provocou a nossa vida aqui, que é a nossa alma, é um verdadeiro mestre. Um mestre que cresceu sofrendo, observando as grandes dificuldades das nossas vidas. Então todas as nossas lágrimas, todos os nossos sofrimentos passados de centenas de vidas passadas, cada uma das doenças, e também cada uma das alegrias, cada um dos gozos, cada um dos momentos em que nós nos desprendemos de nós mesmos em felicidade, tudo isso ficou registrado na nossa alma. Então, ouvintes, há um instrutor mais próximo de nós do que essa roupa que nós estamos vestindo. Esse instrutor está dentro de nós. Nós precisamos aprender a ouvir esse instrutor, e ele só se manifesta no silêncio da nossa meditação, da nossa oração. Pode também, ouvintes, acontecer para muitos, isto é uma realidade, de encontrar um discípulo avançado ou até mesmo um mestre de sabedoria. Mas nós não devemos desejar isso, porque isso é um privilégio tão extremo que nenhuma riqueza desse mundo jamais seria suficiente para remunerar o privilégio que é estar com um discípulo ou estar com um verdadeiro mestre. São como os grandes cantores, os grandes artistas, os grandes intelectuais. Nós lemos sobre eles na mídia, nos jornais, ouvimos eles no rádio, vemos na televisão, mas poucos de nós podem conviver com eles. Mas o instrutor interno, ouvintes, cada um de nós o possui. Ele fala dentro de nós cada vez que você comete um erro. Se você ouvir o seu mestre, ele diz para você: você errou aqui. Quando você acerta também, ele diz: aqui você acertou, porque ele vibra dentro de nós com alegria. Então, esse leal senso de dever para com o instrutor é aprender a ouvir, ouvintes, essa voz interna. E aí, ouvintes, lá em cima, no 9º degrau da escada de ouro, está obediência aos preceitos da verdade. Porque o instrutor interno que provê a real verdade, caros ouvintes, porque aquilo que é verdadeiramente profundo em nós é a realidade, é a verdade. E nós precisamos aprender a ser obedientes a essa voz interior, assim como lá no primeiro passo, a vida limpa, nós reconhecemos que a verdade não pode ser burlada e que o crime não compensa e que nós jamais devemos fazer alguma coisa contra as leis e as regras estabelecidas no mundo, porque vai chegar um momento que a verdade vai ser uma coisa mais profunda. É aquilo que pulsará no nosso peito, uma voz que só fala no silêncio, mas que ribomba, que ressoa como os trovões, e nós não podemos deixar de ser obedientes a ela, caros ouvintes. Porque aí, quando chegar o 10º passo, vai começar um processo verdadeiramente de purificação. Primeiro é a personalidade, depois é a alma, caros ouvintes. Agora é que vai vir a noite escura da nossa alma, porque há um abismo. Há um abismo entre o ser mortal e o ser imortal. E nós precisamos aprender a cruzar
esse abismo entre uma vida na imortalidade que nós não conhecemos e essa vida cheia de problemas que nós temos aqui embaixo. E essa vida, caros ouvintes, só vai ser alcançada quando a nossa personalidade sofrer realmente a perda total da sua identidade, quando aquilo que nós achamos a coisa mais valiosa aqui na Terra, que é a nossa própria identidade, ela passar a não mais fazer sentido, porque nós acalentamos uma profunda ilusão de quem nós somos, e essa vida que nós temos, esse nome, esse RG, esse CPF, essa conta bancária que às vezes tem alguma coisa lá, às vezes não tem, esse carro, esse time que nós torcemos, esse país que nós dizemos que nós somos brasileiros ou americanos, argentinos, franceses, hindus, chineses, japoneses, isso tudo, caros ouvintes, é uma grande falácia, é uma grande ilusão. Esse eu aqui da Terra vai morrer e vai desaparecer, e vai continuar a morrer e renascer na roda de Sansara até o momento que aconteça o segundo grande nascimento, ouvintes, aquele que falou Jesus, e se nós não nascêssemos de novo, nós não veríamos o reino de Deus. E esse segundo nascimento, ouvintes, que vai ser auxiliado por mestres, primeiramente pelo nosso mestre interno, e vai ser auxiliado por irmãos, por discípulos, por mestres. Ele vai acontecer quando nós aprendermos a dar os passos seguintes, que são duríssimos, porque a nossa natureza vai sofrer ataques. Então, o 10º passo da escada de ouro é o valoroso suportar das injustiças pessoais. Porque o mundo, ouvintes, não recebe bem as pessoas espiritualizadas. Porque a pessoa espiritualizada está com valores internos diferentes das pessoas que estão por aí. Então, isso é uma instrução interna que vocês devem desde já manter na cabecinha de vocês, porque é muito importante. A espiritualidade causa irritação nas outras pessoas. Ao invés de ser bem recebido, vocês vão ser vilipendiados, vocês vão ser injustiçados, vocês vão ser escorraçados, e ninguém vai dar valor para a espiritualidade que vocês têm. Até o ponto do sofrimento que vocês vão perguntar para vocês mesmos: será que vale a pena estudar essas coisas? Será que vale a pena orar, meditar, ser vegetariano, ser purificado? Porque ninguém vai dar valor a não ser que seja uma outra pessoa também espiritualizada. Então, há que se suportar, ouvintes, essas injustiças pessoais, porque anotem aí, elas virão. E se elas não vieram ainda para vocês, é porque vocês não chegaram ainda nesse degrau aí da escada de ouro. E vem mais chumbo grosso aí pela frente, porque a pessoa tem que ter uma destemida declaração de princípios. Ela precisa manter aqueles valores que a conduziram até aí. Aí a pessoa não pode fraquejar, caros ouvintes. A pessoa não pode vacilar, porque ela tem que continuar, porque ela está se aproximando do prêmio final. E muitos caem aí dessa altura, caros ouvintes, porque tentam fazer um acordo entre as coisas divinas e as coisas materiais. E esse acordo não existe. Ninguém, como diz a Bíblia, ninguém pode servir a Deus e a Mamon
ao mesmo tempo. Não dá para servir a Deus e ao diabo ao mesmo tempo. Não dá para fazer meio de campo nessas duas coisas. Ou você vai para a espiritualidade com toda a sua dedicação, ouvintes, porque não há meio caminho. Então há que se declarar os seus princípios e até propagá-los, se assim o for, mas sem ser fanático, porque aí vem, caros ouvintes, uma coisa que a escada de ouro pede, mas que muito poucas pessoas fazem: a valente defesa daqueles que são injustamente atacados. Porque se há uma característica desse mundo, é a da injustiça. E aquele que é insensível à injustiça que acontece à sua volta, na sua família, na sua cidade, no seu grupo social, na sua religião, essa pessoa, caros ouvintes, não é digna dessa escada de ouro, de subir pelos seus degraus. Porque se alguém está sofrendo, se alguém está sendo injustiçado, nós devemos defender essa pessoa da maneira mais impessoal possível. Mas isso não significa, caros ouvintes, se autodefender. Isso é uma coisa que as pessoas confundem. E se há uma característica dos grandes espiritualistas, caros ouvintes, eles defendem a muitos, eles tratam de muitos, eles lutam por muitos, mas eles não se defendem, não defendem a si mesmos e não lutam por si mesmos. E há inúmeras passagens que nós poderíamos colocar da sabedoria do mundo, mas basta aquela do Mestre Jesus, e quando levado ao sinédrio e levado ao julgamento das autoridades da sua época, quando foi questionado se ele era o Filho de Deus e como ele ia fazer para se salvar e tudo mais, ele preferiu silenciar e não respondeu rigorosamente nada. Ele não se defendeu, mas quando ele teve oportunidade, ele defendeu a outros, e quando ele esteve lá no templo do judaísmo, ele ficou absolutamente nervoso com aqueles vendilhões que estavam ali sujando e conspurcando aquele templo. Mas defender os que são injustamente atacados é diferente, ouvintes, de se autodefender. Porque se autodefendendo, você está, na verdade, aumentando o seu eu minúsculo aqui da terra. E o 13º degrau da escada de ouro é se manter, caros ouvintes, constante, a mira constante no ideal de progresso e perfeição humanos que a ciência secreta revela. Se o indivíduo mantiver isso, caros ouvintes, não só lá no 13º degrau, mas desde sempre ela estará, então, se candidatando a galgar esta escada de ouro, por cujos degraus pode o aspirante galgar, subir até o templo da sabedoria divina, que está já dentro de cada um de nós, ouvintes. O reino de Deus está próximo, mas não próximo no tempo, caros ouvintes, porque Jesus e outros disseram isso. Então o reino de Deus está aqui dentro de nós, está bem próximo. E a escada de ouro leva até um templo que sempre esteve conosco, é a realidade espiritual que está pulsando aqui dentro do nosso coração. Só é necessário, ouvintes, que nós nos preparemos para dar os passos que vão nos conduzir até esse aperfeiçoamento. Aperfeiçoamento esse que não é em uma única vida, ouvintes. Não é apenas num único momento que a pessoa trilha esse caminho. É um caminho de muitas vicissitudes que pode começar agora nessa vida,
mas não vai terminar nessa existência. Nós ainda temos muitas encarnações pela frente, aonde nós vamos ter que repetir esses passos da escada de ouro e não repetir com os mesmos problemas, com as mesmas dificuldades, mas em oitavas superiores que vão, uma vez mais, se desenvolver. Mas estejam certos, caros ouvintes, que muitos subiram por essa escada e muitos se aperfeiçoaram nelas, e nós só podemos aqui fazer votos e cada um de vocês se coloquem apropriadamente para subir a escada de ouro o mais rapidamente possível, conhecendo, estudando esse assunto e se purificando para poder subir por ela, porque lá em cima, ouvintes, há um prêmio que é inexorável, que cada um vai experimentar, mas que é o atingimento da espiritualidade e sempre a possibilidade de estar mais apto para servir e auxiliar a outros que também possam vir a subir a mesma escada de ouro. Então, pelo avançado da hora, nós temos que encerrar o programa. Ouvintes, gostaríamos de falar muito mais coisas aqui a esse respeito, mas consideramos que está de bom tamanho esse nosso estudo sobre a escada de ouro, mais uma grande sabedoria que Blavatsky trouxe para o mundo. Convido a todos para fazermos uma última vibração, fechando os nossos olhos, se conectando com a nossa chispa divina nos nossos corações. Vamos procurar compreender, internalizar e realizar o sentido destas palavras. Mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita em nossos corações. Esse ser sou eu. Esse ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz, paz, paz a todos os seres. Namastê, Om Shanti. Que assim seja, caros ouvintes. Terminou aqui mais um programa Lux Esotérica. Esperamos vocês no nosso próximo programa, deixando a todos agora com a programação musical totalmente interativa aqui da Rádio Esotérica FM. Osmar de Carvalho se despede aqui, caros ouvintes, com, por final, um forte, um caloroso, um fraternal abraço para toda a nossa audiência. Até a nossa próxima edição. Saudações, ouvintes sintonizados aqui na frequência digital da Esotérica FM. Convidamos a todos para ouvirem o programa Lux Esotérica, que ocorre de segunda a sexta-feira às 21 horas aqui na Esotérica. Nesse programa apresentamos estudos de esoterismo e da espiritualidade humana. Aguardamos a sua audiência, queridos amigos e amigas ouvintes, para o programa Lux Esotérica, de segunda a sexta-feira às 21 horas, aqui na Esotérica FM. Música e sabedoria para a sua